Boa tarde, minhas varomigas. Eu estava fazendo meu devocional aqui e eu senti de compartilhar uma palavra com vocês agora. Aproveitar que as crianças estão dormindo e o Pedrinho está na escola. Gente, para quem ainda não sabe, eu cresci num lar cristão. A minha mãe sempre ensinou sobre Jesus, sobre as coisas certas pra gente. Mas a gente, quando é jovem, a gente acaba querendo tomar as nossas próprias decisões, saber e querer caminhar pelo nosso próprio caminho. Porque muitas vezes a gente não tem a experiência com Deus ainda. E aí a gente só vive pelo aquilo que os nossos pais falam pra gente. Então por isso que é muito importante a gente estimular os nossos filhos e falar de Deus pra eles no caminho, né? Caminhando junto com os nossos filhos. E ensiná-los, estimulá-los a ter experiências e contar as nossas experiências para os nossos filhos, para que eles também tenham as próprias experiências com Deus. Isso vai fazer com que eles permaneçam na fé também. E aí, fazendo meu devocional, o Senhor me impulsionou a ler os evangelhos. E aí, fazendo meu devocional aqui em Lucas, capítulo 11, no versículo 17, diz assim: Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Então, aqui é o contexto que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aí as pessoas que estavam ali ficaram admiradas porque ele expulsou o demônio que era mudo, o demônio saiu e a pessoa começou a falar. E aí falaram pra Jesus assim: você tá fazendo isso, você tá expulsando esse demônio por Beelzebu. E aí Jesus pega e fala isso: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. E quando eu li esse versículo, me lembrou muito a história da minha casa, que o meu esposo, ele também cresceu num lar cristão, mas quando foi em 2015, ele teve a verdadeira conversão dele, que ele também foi batizado no Espírito Santo. E aí ele começou a seguir, né? O que a Bíblia estava falando, o Espírito de Deus impulsionou ele a buscar cada vez mais como é ser um cristão de verdade. E eu não estava no mesmo pensamento. Então ele colocava pregação, colocava mensagem para ouvir, e eu achava aquilo um saco. Por quê? A Bíblia fala que quem é da carne discerne as coisas da carne, mas quem é do Espírito discerne as coisas do Espírito. Então, quando o seu espírito está morto, você está desconectado, você não consegue sentar para ficar uma hora vendo uma pregação. Você não consegue ver as coisas de Deus por muito tempo. Mas você consegue maratonar uma série um dia inteiro. Você ficar 8 horas ali vendo uma série. Isso é quando o seu espírito está desconectado. E aí, quando o seu espírito ele está conectado com o Pai, e cada vez mais você busca, você anseia, você quer estudar mais a palavra, você fica apaixonado pela Bíblia, isso significa que teu espírito está ligado. Então, já fica aí a dica, já fica o alerta. Se por acaso você acha um saco ver mensagem, ver pregação, ou ver alguma coisa cristã, e prefere 1000 vezes maratonar uma série no Netflix, é porque você precisa reviver o teu espírito. Teu espírito deve estar dormindo ou deve estar morto. E aí, quando Jesus fala assim: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, uma casa dividida contra si mesma cairá. Eu estava indo por um caminho, meu esposo estava indo por outro caminho. Eu ainda não tinha tido meu verdadeiro encontro com Deus. Então eu vivia uma vida que eu ia para a igreja, eu achava que era crente, mas não seguia nada do que Deus queria, né? Como está escrito na Bíblia. Eu não lia a Bíblia com frequência, praticamente não lia, né? Não orava, fazia aquela oração rápida antes de dormir. Eu tinha zero de relacionamento com Deus. E eu vivia a minha vida de acordo com a minha vontade, de acordo com o que eu queria fazer, e nem aí para o que Deus queria para mim. E aí eu fui sendo enredada por várias situações, até que quando foi em 2020, eu e meu esposo, a gente falou para Deus assim: não, a partir de hoje, agora a gente vai se consagrar, agora a gente vai trabalhar para o Senhor. E aí, o que aconteceu? Tudo o que a gente semeou, né, na nossa vida antes de se consertar com o Senhor, veio à tona.
E aí a gente passou por um processo de restauração, primeiro nós, porque o casamento, para ser restaurado, ele precisa que as pessoas sejam restauradas primeiro. Um casamento restaurado é feito de pessoas restauradas. Não tem como você restaurar uma família se as pessoas, se o marido e se a esposa não forem restaurados. Então, a nossa casa era um reino dividido. E tudo foi por água abaixo. Até que a gente colocou Deus no centro de tudo. Mas quando você coloca Deus no centro de tudo, ele, como é que eu posso dizer? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê que você tá sujo. Que o bege, vamos supor, você pega o bege, você olha, às vezes, agora eles chamam até de off-white, né? Mas se você pegar o bege ou off-white e colocar do lado de uma coisa muito branca, de algum outro tecido muito branco, você vai ver que aquilo não é branco. E aí a gente começa a dar outro nome, né? E então, quanto mais se aproxima de Deus, mais as suas imperfeições, elas se revelam, elas são reveladas. E aquilo causa uma dor, um incômodo, porque a gente precisa se limpar, porque a glória de Deus, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais a glória de Deus vai te constrangendo, vai te incomodando de uma maneira que você precisa se consertar. Então, se você perceber que o seu esposo ou os seus filhos, as pessoas que estão dentro da sua casa, e eu não sei se tem algum homem de repente ouvindo ou vendo esse vídeo, ou hoje agora na live, ou outra hora que tiver, mas se você perceber que as pessoas dentro da sua casa, a gente tem essa sensibilidade quando a gente tem o Espírito Santo, não estão caminhando de acordo com o Espírito, coloque um propósito de oração e peça ao Senhor discernimento, estratégia. Fala, Senhor, me revela o que está acontecendo dentro da minha casa. Me ajuda a levantar o espírito do meu filho, do meu marido. Me dá estratégias para levá-los até o Senhor, para que as coisas na nossa casa, elas fluam, elas funcionem, porque um reino dividido, ele não subsiste. O esposo e a esposa, eles precisam estar alinhados no mesmo espírito. Por isso que o casamento, a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Assim como a palmeira, ela balança, né, muitas vezes com o vento e ela não cai. Eu tive a oportunidade de estar em Miami, logo após aquele furacão que teve lá na Flórida, há uns anos atrás. E a gente chegava na cidade e tava aquelas coisas destruídas e se você já teve a oportunidade de ir lá, tem muitas palmeiras. E as palmeiras, elas estavam tortas, mas elas não saíram do chão. Algumas estavam até pela metade assim da raiz aparecendo, mas elas estavam ali firmadas. E a gente dificilmente, eu nem me lembro de ter visto alguma palmeira caída. Então o relacionamento, quando ele tem Deus, o casamento, quando ele tem Deus no meio, ele não se rompe facilmente, porque o casal está no mesmo Espírito, e o Espírito Santo, ele vai te dar discernimento, ele vai te dar estratégias, para que quando as adversidades vierem, vocês possam ser um só, porque um reino dividido não subsiste, porque muitos casamentos estão acabando, porque não estão no mesmo Espírito. Às vezes a mulher, ela tá buscando ao Senhor, se enchendo do Espírito Santo, enquanto o marido tá lá achando ela uma chata. Por que ele acha ela uma chata? Porque ele não está no mesmo Espírito, ele está sendo comandado por outro Espírito. Então é necessário que o casal, ele caminhe no mesmo propósito, porque o reino dividido não subsiste, não adianta. Ore, peça ao Senhor, se você, mulher, está conectada ao Espírito Santo, ore, peça ao Senhor estratégias para trazer o seu marido para o centro da vontade de Deus. Você falando, você não vai conseguir, mas de joelhos no chão e orando, você vai conseguir trazer o seu marido para o centro da vontade de Deus. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. E muitas das vezes é o que a gente faz no nosso secreto. Como está o seu secreto com Deus? Como está a sua vida de oração com o Pai? Reflete aí, faz um propósito, você já jejua pelo seu marido, você quer tanto que ele seja um sacerdote, que ele assuma a responsabilidade, seja um ótimo pai, seja um ótimo marido, você já fez um propósito de jejum e oração pelo seu marido? Então eu tô aqui para te encorajar e te dizer que eu já caminhei pelo caminho do tolo, eu já tive uma casa, um casamento onde foi um reino dividido.
E esse reino dividido, ele não subsistiu, mas pela glória de Deus, pela graça do Pai, o Senhor entrou no meio e restaurou toda a minha casa, toda a minha família. Hoje não era para eu estar aqui falando para vocês, porque muitas vezes eu já pensei em me matar. E o meu esposo também. Era talvez para o Pedro ter ficado órfão. E os gêmeos, como vocês sabem que eu tenho gêmeos, também não eram nem para ter existido, né? Então eu creio que o Senhor, ele me resgatou do inferno. O Senhor resgatou a minha família das cinzas. E ele pode fazer isso na sua família também, e ele vai fazer em nome de Jesus. Só que o que depende é de um posicionamento seu. O que você tem feito para mudar a história da sua família, da sua casa. Lembre-se, novamente eu falo, um reino dividido, ele não subsiste. Se alinhe ao Senhor. Quanto mais, é um triângulo, quanto mais vocês se aproximam de Deus, mais unidos vocês estarão. Quanto mais o casal está próximo de Deus, mais unidos vocês estarão, porque vocês estarão no mesmo espírito. Eu e o meu esposo nunca estivemos tão unidos quanto agora. Então pode vir o vento que for, que esse reino ele vai aguentar, com certeza. Por quê? Porque o Espírito Santo está no meio, mas é uma busca e uma decisão por Deus todo dia. Todo dia você tem que falar: Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida. O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para mim? Quais são as suas promessas? O que o Senhor tem preparado para mim? E a gente precisa caminhar em direção àquilo, precisamos ser intencionais naquilo que a gente quer. A gente precisa ser intencional. Você quer a restauração do seu casamento, da sua família? Seja intencional, comece a mudança por você, porque muitas vezes a gente quer mudar o outro, sendo que a gente precisa mudar um monte de coisa. Então, antes de você querer mudar o seu marido, antes de você querer justiça pelas coisas ruins que ele faz contra você, ou que alguém faça contra você, busque saber se a mudança não precisa vir primeiro de dentro de você. Busque o Senhor: Senhor, me mostra o meu coração. Me mostra o meu coração para saber o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. E certamente Deus ele vai fazer uma revolução na sua casa, ele vai mudar tudo de lugar. E se prepare, porque toda vez que você quer alcançar um novo monte, Deus ele vai falar: ó, você vai ter que passar por um vale de novo. E aí você chega no topo daquele monte, Deus fala: olha, eu tenho um monte preparado para você, outra bênção, outra vitória. Tá, Senhor, você quer? Quero. Então você vai ter que passar por novos vales. E a vida é assim com Deus. Você vai conquistando. Toda luta que você passa e você vence é sinal de aprovação para um próximo nível. Então, pergunte ao Senhor, entenda, por que você está passando por isso no seu casamento? Por que você está passando? Pergunte ao Senhor o que Ele quer o que Ele quer que você aprenda com isso. Então, a mensagem que eu queria deixar para você é essa: um reino dividido não subsiste. Se alinhe ao Senhor, que Ele sim, Ele já escreveu toda a nossa história desde antes da gente nascer, e Ele tem o roteiro certinho para você chegar firme e forte lá no céu. Amém?